Boa noite a todos. Alô, alô? Não? Agora tá. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos à nossa casa. A nossa casa. No caso, nossa, de todos nós, né? Não é nem minha, nem do Leandro, nem do G, é de todos nós. Ok? De Jesus, principalmente. Bom, vamos ver aqui. Eu não me lembro de ter algum recado especial. Bom, os recados são praticamente os mesmos. Desligar os celulares, né? Ou deixar em modo mudo. E eu acho que é isso, né? Bom, vamos então à leitura da nossa psicografia e logo em seguida nós vamos para a nossa oração e já procurando envolver nosso irmão Leandro, que vai fazer a palestra de hoje, né? Para que a gente possa ouvir as boas palavras que ele trouxe para a gente. Muito bem. A psicografia tem o título de Sob a Custódia do Amor. E diz o seguinte: honrados irmãos da seara espírita, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Saibamos honrar o chamado do prezado mestre da Galileia, que nos conclama a marcha evolutiva no propósito de servir. Não há barreiras nem dificuldades quando o coração deseja amar e derramar junto de si o conforto espiritual que emociona as fibras de qualquer alma. Não há trincheira onde o amor se detenha, apenas se o homem fechar seu próprio coração com a chave oculta do egoísmo. Os maus recebem amor, mas podem não senti-lo nas entranhas por falta de sintonia. Os levianos recebem amor, mas podem não dar-lhes importância pela falta de renúncia a interesses escusos. Os zombeteiros recebem amor, mas podem não desejar levar a sério um sentimento imperioso que delega a ordem e disciplina. Ninguém é imune ao amor. Basta desejar conectar-se aos céus maiores. Basta ordenar a vontade para aconchegá-lo no relicário do coração. Mas, para esse amor ser duradouro, é preciso acionar o próprio amor, nem que seja aquele do filho que ainda pequeno, que busca o amor maior do Pai, para continuar a viver sob a custódia dos que sempre nos amam. Amor é fogo que arde sem se ver, já disse o poeta. Não esperemos para ver e para crer nele, para crer naquele que é imutável e eterno, por ser perfeito. Sintamo-nos sempre no regaço do Pai, amorável, que sempre nos observa, aguardando o momento de nos envolver com seu infinito amor. Bom, hein? Essa mensagem foi recebida aqui na nossa casa no dia 25/2 deste ano corrente. Muito bem. Então vamos aproveitar agora e fazer a nossa oração, elevar nossos pensamentos até o nosso querido Mestre Jesus, agradecendo por podermos estar aqui, envolvidos em seu nome, Senhor, juntamente com esses nossos irmãos e amigos do plano espiritual que aqui se encontram. Que as tuas bênçãos, Mestre Jesus, possam nos envolver nosso irmão Leandro, para que ele traga a nós as palavras benditas do seu Evangelho.
Que possamos, Senhor, compreender e aplicar em nossos corações. Com a graça de Deus, que assim seja. Boa noite, tudo bem? Se não tá, vai ficar, né? Que alegria a gente estar aqui reunido, né? Mais uma vez. Boa noite a todos nós que estamos aqui presentes, os irmãos que assistem a gente pela internet, e boa noite àqueles irmãos desencarnados também, né? Que vêm acompanhar, que com certeza nos excede em número, né? É sempre muita gratidão vir aqui falar, ainda mais de casa nova, né? Que bênção, né? Mas sempre uma grande responsabilidade, né? Mas é com muito amor que a gente faz. Hoje, e eu tenho certeza absoluta, que a gente não podia estar num lugar melhor do que a gente está aqui nesse momento. Sabe? Nada que a gente pudesse estar fazendo nesse momento seria melhor do que estar aqui agora, né? Falando de Deus, de Jesus, do seu Evangelho e do seu amor. A gente um dia foi criado por Deus, né? E a gente é imortal. Então, Deus deixa a gente percorrer vários caminhos. Inclusive no início a gente sempre escolhe os mais largos, né? Tem vários caminhos. E a gente vai se distanciando e vai sofrendo. E às vezes a gente acha que falar de Deus e de Jesus, às vezes tem gente que confunde com fanatismo, né? Mas, como diz, né, por aí, Deus sem a gente é Deus, né? E a gente sem Deus, né? Deus sem a gente é Deus e a gente sem Deus. Então, nesses caminhos largos onde a gente se distancia de Deus, há muito choro, né? Choro e ranger de dentes. E aí a gente vai apanhando, apanha um pouquinho aqui, apanha um pouquinho ali, até a gente descobrir que efetivamente, né, o nosso destino, né, o ponto de partida, a origem é Deus, né? E o nosso destino é Deus também, né? Então, quando a gente começa a pegar o caminho de volta para a casa do Pai, aí as dores vão diminuindo, as coisas vão se acertando, vão dando certo, né? Então, para a gente saber se a gente está no nosso caminho ou no nosso propósito, né, é só saber se a gente está sofrendo muito, se a gente está chorando muito, porque quanto mais a gente mirar no sentido da casa do Pai, mais a gente vai acertar, mais apoio a gente vai ter e menos a gente vai sofrer. Hoje a gente vai falar de um tema bem simples, bem fácil, tanto de falar quanto de escutar, né? Que é a importância de não julgar, né? Tem aquela passagem que fala assim: atira a primeira pedra aquele que nunca pecou, né? Hoje mesmo, será que a gente já atirou a pedra em alguém? Ou sentiu vontade, pelo menos? Ou ontem? Ou será que nos atiraram pedra? Quem será que tem autoridade para atirar pedra na gente, ou a gente para atirar em outro, né? Então a gente vai ver essa passagem aqui para esclarecer um pouquinho. A importância do não julgar está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, nos itens de 11 a 13. E a gente trouxe um pedacinho do livro de Emmanuel também, que é a Boa Nova, capítulo 13, também fala dessa passagem, né? Em São Mateus 7,1 está falando assim: não julgueis a fim de que não sejais julgado.
Então, às vezes, nem sempre, a gente não está afirmando. Mas às vezes a gente tem muito medo de ser julgado, porque a gente julga bastante também, né? Agora, é da nossa natureza, né? Uma coisa é julgar pessoas e outra coisa é julgar situações, né? Afinal de contas, conforme a gente vai evoluindo, a gente tem obrigação, né, de julgar o que serve e o que não serve para a gente, né? O que faz bem e o que não faz bem para a gente, né? Agora, complica quando a gente julga pessoas, né? Porque dificilmente a gente vai conseguir julgar com justiça e com bondade, né? Aquele que podia julgar a gente, não julgou, ele amou. Ele não julgou, ele acolheu, né? Como que um espírito, como que uma pessoa, como que um humano pode julgar com bondade e justiça? Só se tiver muita superioridade moral. Então, quem tem muita superioridade moral também tem muita inteligência também, né? E os únicos que podem julgar a gente não fazem isso. Por quê? A gente vai ver agora, tá? Então, a passagem é assim, ó. Então os escribas e fariseus lhe conduziram uma mulher surpreendida em adultério. Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei para lapidá-la, ou seja, matá-la a pedradas. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Jesus continuou escrevendo com seu dedo sobre a terra. Eles continuaram a interrogá-lo. Então ele disse: que aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Assim, retiraram-se uns após outros, os velhos primeiro. Jesus disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? E ela disse: não, Senhor. Jesus respondeu: eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não peques mais. Então a gente pode fazer uma série de reflexões. O Evangelho é uma palavra viva, né? E para isso a gente tem que preparar o nosso coração da melhor forma possível, para que essa semente seja jogada, né, e dê muitos frutos. As palavras de Jesus, nenhuma palavra que saiu da boca de Jesus foi à toa, foi sem sentido, foi sem direção ou foi sem significado. Na realidade, a gente faz uma análise daquilo que Deus e Jesus nos permite entender, mas as palavras de Jesus vão muito além do nosso entendimento. Mas vamos entender aqui algumas reflexões que a gente pode fazer, né? Então, os escribas e fariseus conduziram uma mulher surpreendida em adultério, né? Então, foi uma mulher surpreendida num erro. Então, aqui cabe uma reflexão, né? Ela era uma adúltera? Ela era o adultério? Ela era o erro? Não. Ela era um ser humano surpreendido em erro. E qual que é a diferença? Não é? Se a gente tem um problema para corrigir, a gente tem que corrigir o problema. Não é? A gente tem que atacar o problema. A gente tem que melhorar o erro, mas não atacar as pessoas. Não é? Quando a gente fala assim, aquela adúltera, aquele bandido, aquele assassino, a gente está colocando um rótulo na pessoa. Depois que vira um rótulo, é fácil malhar, como diz, malhar o Judas, apedrejar. Já não é uma pessoa, não é? É um rótulo. É uma, Deus me perdoe, é uma coisa, não vira mais uma pessoa. Aí é fácil atirar a pedra. Então a gente nunca pode esquecer que mesmo quem erra,
É um ser humano, é um filho de Deus, não é? E tem a fagulha de Deus lá dentro. Não podemos nos esquecer também que se hoje a gente não faz aquilo que a gente acha escandaloso no nosso irmão, muito provavelmente em outros momentos a gente fez igual ou pior, né? Então no passado a gente pode ter feito igual ou pior. E Jesus não condenou, Deus não condenou, Ele deu outra oportunidade. Jesus falou para a gente perdoar 70 vezes, 7 vezes, e diz que é cada pecado. É o mesmo que falar indefinidamente, né? Porque é assim que Jesus e Deus faz com a gente, né? Ele perdoa indefinidamente, porque o amor de Deus é incondicional, não é? O amor de Deus, ele é acima de qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então a gente pode imaginar assim, o amor da mãe mais amorosa. O de Deus é muitas e muitas e muitas vezes maior. A gente costuma chamar Deus de Pai, né? Mas se nem o Espírito tem sexo, né? Deus, ele não tem sexo, né? Então o amor que Deus tem, com certeza, né, é acima do amor de mãe, acima do amor de mãe. E é por isso que a gente, como espírito, temos a oportunidade de encarnar, tanto como homem quanto mulher, né, para pelo menos uma vez na encarnação, na história, a gente sentir o que é esse amor, né? Porque acredito eu que só quem sentiu um filho se desenvolver dentro do seu ventre, dentro da sua barriga, consegue perceber o que é, né? Ter um pedaço do coração batendo fora do corpo, né? Então, ela foi surpreendida em adultério e eles vieram trazer para Jesus, né? Jesus, ele estava em paz com os discípulos na praça, né? Conversando com os discípulos lá em paz. E aí chegou o que? Os escribas e os fariseus para testá-lo, não é? Para testar Jesus. Na realidade, eles queriam pegar Jesus na contradição. Queria colocar Jesus em maus lençóis. Queria que ele entrasse em contradição com as leis do momento, né? Quer queira, quer não, tinha um tracinho político naquela época também, né? Queria pegar Jesus no contrapé, queria que ele fosse contra as leis de Moisés, né? Então, daqui a gente tira uma outra reflexão também, né? Às vezes a gente está em paz, sentado num canto, em casa, ou na calçada, né? Ou no trabalho, e chega uns abençoados para testar a gente. Você não tem nada a ver com aquele assunto, mas ele está querendo te testar. E aí naquela rodinha ele põe o nome de alguém para ser falado. Aí você vai dar sua opinião. Aí quando a gente sair, ele vai falar que foi a gente que falou aquilo ali. E quando a gente sair da rodinha, a gente é o próximo assunto, né? São os escarnecedores. É o salmo número 1. Não sentei na roda dos escarnecedores, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de situação, porque sempre vai aparecer alguém querendo envolver a gente, como se a gente já não tivesse problema bastante, né? Então chega um abençoado trazendo um negócio que não tem nada a ver. Mas olha como Jesus é sábio. Eles começaram a falar para a mulher para Jesus da mulher, né? E Jesus de cabeça baixa estava, de cabeça baixa continuou, né? Por que eles falaram para Jesus? Eles falaram assim: essa mulher foi pega em adultério e as leis de Moisés mandam lapidá-la. Bom, se ela foi pega em adultério, o problema é dela. Se as leis de Moisés mandam lapidar, o problema é de Moisés.
Então Jesus estava de cabeça baixa, ele continuou. Só que eles insistiram, eles queriam uma resposta de Jesus, né? Então, você vê, Jesus, ele só se pronunciou quando praticamente obrigaram ele a dar uma palavra, né? E se fosse a gente? E se fosse eu? Fala, pegaram essa mulher aqui em adultério. Ah, é? Sério? Com quem? Com o Zé do bar? Como é que você sabe? Ela não saía de lá, né? Tinha dia que na hora do almoço ela levava até marmitex para ele lá. E o marido dela já sabe? Não sei, nós pegamos ela antes, né? Então, infelizmente, a gente às vezes cai nessas armadilhas, né? Às vezes a gente cai nessas armadilhas. Aí o que Jesus fez? Ele, óbvio, né? Tão inteligente como ele é, ele não falou nem para apedrejar, nem para não apedrejar. Ele falou, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, né? E aí eles não atiraram. Agora, por que eles não atiraram? Porque Jesus tem aquilo que a gente falou no início, superioridade moral, magnetismo, não é? Pessoal. Quando Jesus falou, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, ele fez com que cada uma daquelas pessoas fizesse uma análise sincera da sua consciência. E óbvio, todos tinham pecado, assim como todos nós temos, não é? E aí fica a grande lição, né? Quem que pode atirar essa pedra, né? Agora, se fôssemos nós também, né? Você chegar para uma multidão enfurecida e falar, atira a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Ela tinha morrido. Mas diante da presença de Jesus, do magnetismo de Jesus, aquelas pessoas fizeram uma análise sincera das suas consciências, né? E é isso que Jesus está pedindo para a gente fazer hoje aqui também, 2000 anos depois. Uma análise sincera da nossa consciência para saber se a gente pode ou não atirar pedra em alguém, né? E aqueles que me atiram pedra? Aí o problema é deles. A gente não pode atirar. Os que estão atirando pedra, eles vão pagar o preço, né? Aí foi saindo um após outro. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Eles foram largando as pedras e saindo. Por que os mais velhos e depois os mais novos? Talvez os mais velhos porque tinha mais maturidade, né? Ou porque tinha mais erro, né? Talvez as duas coisas. E os mais jovens seguiram, né? O que Jesus falou para ela? Olha, parabéns pelo que você fez, você viu, ninguém te apedrejou, tal, tá tudo bem, viu? Ele passou a mão na cabeça dela? Não. Ele falou assim, olha, ninguém te condenou? Ela falou, não. Ele falou, então eu também não te condeno. Mas vá e não peques mais. Então, quando a gente erra, se tem uma coisa que não ajuda a gente em nada, é culpa. Jesus não quis que ela sentisse culpada, mas que ela se arrependesse verdadeiramente daquele erro e que ela aprendesse pelo menos aquele erro não fazer mais. Provavelmente outros erros ela cometeria, mas que pelo menos aquele ela não fizesse mais. Então Jesus falou, vá e não peques mais. Até mesmo porque numa próxima vez eu posso não estar perto, né? O final seria trágico, né? A gente tem uma questão que nem eu falei, né? É por instinto que a gente julga, né? Quando a gente censura uma conduta de uma pessoa, pode ser para reprimir o mal, não é? Que
poderia ser louvável, desde que tenha um bom resultado, né? Agora, em segundo lugar, quando a gente censura a conduta de alguém, pode ser para desacreditar a pessoa, né? Aí nesse caso não tem desculpa, porque é maledicência. A gente quer diminuir a pessoa, né? A gente quer denegrir a imagem da pessoa, né? Então nesse caso não é cristão. Então a gente pode julgar situações, pessoas a gente não deve julgar, tá? Com pessoas a gente deve acolher, ter empatia e julgar bem, né? Se uma pessoa está com muita pressa, por que a gente fala, poxa, esse abençoado é louco? Por que não a gente pensa, ele está com pressa porque ele está com um filho no hospital, ele está com uma mãe no hospital? Ninguém sabe o que está acontecendo. É quase como uma ambulância pedindo passagem e você não dá porque você fala, eles estão mentindo, não tem ninguém passando mal ali. Mas e se ele estiver indo buscar alguém? Não é? A gente fala, e se ele estiver indo buscar alguém? Às vezes não tem ninguém na ambulância, mas e se ele está indo buscar alguém? Então, a gente não julga direito. Para a gente julgar direito, como a gente falou, a gente tem que ser superior, muito superior moralmente. E ter acesso ao passado, o presente e o destino daquela pessoa. Senão a gente vai estar julgando uma foto e não o filme. Deus julga o filme inteiro porque Ele conhece tudo. E é o que a gente tinha falado, né? Para a gente julgar alguém, a gente precisa ter calçado os sapatos dele. Né? Quantos de nós aqui já passou realmente fome, né? Ou outras privações? Né? Então, quem pode atirar uma pedra numa pessoa que de repente no desespero, sei lá, né? Se vê pegando uma lata de leite aí? É complicado, né? Mas fica no ar a reflexão. É simplesmente porque com certeza deve ser muito dolorido você ver um filho passando fome, né? Mas não vamos entrar na discussão, só para a gente ter uma ideia do que muitas vezes está movendo a pessoa e a gente não sabe. Inclusive Jesus falou para os apóstolos isso, tá? Chico Xavier disse assim, aos outros dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então, se existe alguém que a gente pode melhorar, é só a gente mesmo. A gente não precisa estar cuidando dos problemas dos nossos irmãos, a não ser que seja para ajudar, né? Então, se a gente tem um real desejo de ajudar, às vezes é importante, porque às vezes tem um irmão nosso passando necessidade e a gente não sabe. Então, perguntar se está precisando de alguma coisa com um real desejo de ajudar. E aí a gente tem que fazer uma outra máxima do Evangelho, né? Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Ainda o certo é ajudar em silêncio e ajudar sem humilhar a pessoa, né? É isso aí. Ser cristão não é fácil. Mas ninguém falou que era fácil, né? Porém, a cada dia que a gente persiste, vai ficando um pouquinho mais fácil. A cada dia que a gente persiste e vê que dá certo, dá vontade de fazer de novo. Jesus tem bilhões de anos na nossa frente. Se Ele falou que é bom, é bom. Se Ele falou que é bom, é bom. Então é importante a gente saber separar o pecado do pecador. Não é bíblico isso, mas aí fora se fala isso, não é? Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Então tem um exemplo. A gente tem um filhinho lá, um filhinho de 6 meses, um bebezinho. Ao longo do dia ele vai sujando a fralda, você troca, dá uma limpadinha, passa um lencinho umedecido lá, né? Um Uggs, um negócio, né? Passa um lencinho umedecido, troca a fralda e beleza, certo? Porém, tem vezes que essa criança dá uma perda total.
que é quando suja a fralda, suja o bore, né? E vai até a nuca. Já viram isso? Gente, a imagem é feia. Você não sabe por onde tira o bore, se pelo pé ou pela cabeça, até você chegar à conclusão que tanto faz, já está tudo melecado mesmo, né? O que você vai fazer? Você vai pôr essa criança numa vasilha, numa bacia, numa banheira ou num ofurô e vai dar um banho. Não tem como, não é? Você podia estar atrasadíssimo para o seu compromisso. E você nem vai bater nela, porque ela é uma criança, tá vendo? Quando é criança a gente não bate. Para Deus nós somos todos criança. Você nem vai bater nela. Ainda mais se tiver sujado sua roupa. Também não vai bater nela. Aí você põe na bacia e dá aquele banho, né? Pode ser qualquer bacia, só não aquela da nossa tia de fazer a maionese do fim do ano. Aquela baciona de fazer maionese do fim do ano, não, né? Tá? Pode ser qualquer bacia. Aí você vai dar aquele banhão na criança. Tem gente que já usou essa bacia, hein? Aí você dá aquele banhão. Aí você dá aquele banhão na criança, não é? A água, como é que ficou a água? Podre, né? Aí você pega a bacia, certo? Com água e joga. Com criança e tudo. Tá certo? Joga com a criança, não? Então, quando a gente julga alguém e denigra essa pessoa, né, e acha que porque ela está com um problema ou com um erro, né, ela já não serve mais para nada, a gente está jogando a bacia, a água, a sujeira e a criança. Então, a gente não pode fazer isso. E Deus não faz isso. Porque Deus sabe, assim como a mãe e o pai, que por trás daquela sujeira, né, existe uma pérola, um diamante, uma joia, uma luz divina, uma centelha de Deus. A gente não pode dar banho na criança e jogar água suja com a criança. Principalmente se essa criança for a gente. Quando a gente faz algo errado e não se perdoa, a gente está jogando a gente. Se você não jogaria seu filho, por que você jogaria você? Se Deus não joga você, por que você jogaria você? Então, entre outras coisas, nós vamos dizer também que todos nós aqui somos muito importantes para Deus. E se a gente jogar alguém fora, junto com a água da bacia, a gente está magoando Deus também. É que não tem outra palavra, né? Mas a gente está magoando Deus também. Não está fazendo a vontade de Deus. Porque Deus mesmo não joga. Certo? Aí, nesse livro que eu falei para vocês, só para a gente finalizar, é a obra Boa Nova do Emmanuel, né? Ele diz assim, ó, ainda sobre o apedrejamento da mulher. Após quase ser apedrejada, a mulher retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Então, quando a gente acolhe alguém, a gente pode estar salvando uma vida. Né? E os discípulos, óbvio, né? Mestre, por que não a condenastes? Aí Jesus falou, por quais razões? Sabes os motivos dela? Os sofrimentos? Já passou pelas vicissitudes duras que ela passou? Que é aquilo que a gente falou, né? Calçar o sapato do outro. Aí Jesus disse assim, ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Os tormentos dela são as agonias de suas noites silenciosas e tristes. E aí Jesus finalizou.
Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador. Só a luz e o bem são eternos. Graças a Deus. Um dia todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. O Evangelho é o remédio para o suave caminho de redenção. Por isso não condeno o pecador para afastar o pecado. Por isso não condeno o pecador para afastar o pecado. Por isso não condeno o pecador para afastar o pecado. É isso, irmãos. Obrigado, viu? Boa noite. E com mais essas reflexões, com essas lições que aprendemos nesta noite, nós gostaríamos, Senhor, de elevar os nossos pensamentos para a sua bondade, que ela possa, Mestre Jesus, refletir em cada um de nós, envolvendo-nos, trazendo, Senhor, a paz que necessitamos. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam envolver a cada irmão aqui presente. Possa envolver, Senhor, os trabalhos que se seguem. E que nós possamos, Mestre Jesus, levar até os nossos lares e receber essas mesmas bênçãos durante toda essa semana, com a graça de Deus. Que assim seja.